Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no Instagram do Canal Brasil. Hoje eu vou receber dois grandes nomes do cinema brasileiro. Na verdade, a história desses dois se confunde com a história do cinema brasileiro. Eu vou conversar com a Lucy Barreto e o Luiz Carlos Barreto e a gente vai falar sobre os impactos da Covid-19 no audiovisual brasileiro. Eles têm muitas histórias para contar nesse sentido, enfrentaram vários governos, crises, retomadas. Então, olha quem está aqui, Paula Barreto, beijo para você, aguardando aqui a chegada da Lucy Barreto e do Luiz Carlos Barreto para a gente conversar sobre o cinema brasileiro, esse momento do cinema brasileiro, as perspectivas, expectativas, enfim, sobre as produções da LC Barreto que foram interrompidas, como é que estão os projetos da produtora. Estou aguardando aqui que o Luiz Carlos e Lucy me deem um oi para eu puxar vocês para a conversa, para a gente começar a conversar um pouco sobre a situação do audiovisual brasileiro. Queria falar com eles também sobre essa agonia da Cinemateca Brasileira. Enfim, a reunião do Comitê Gestor, que aconteceu recentemente, a primeira reunião no governo Bolsonaro. Enfim, são muitos assuntos. Eu preciso que vocês me deem um oizinho aqui para eu chamá-los aqui para conversa. Oi, gente. Oi, Lu Araújo. Oi, Maria Clara. Minhas parceiras de Cinejornal, galera chegando aqui para conversar com a gente. Geisiele, tá todo mundo aqui aguardando, então, a chegada de... Deixa eu ver aqui se já tem uma... Ainda não tem, não. Peraí. Vou cancelar essa aqui, ó. Pra gente conversar, então, sobre... Samuel vai entrar, dar uma força pra gente, tá ajudando Lucy, Luiz Carlos Barreto, pra gente conversar aqui sobre o cinema brasileiro, sobre também alternativas do cinema brasileiro à pandemia, plataformas de streaming que tem sido um canal de abastecimento do entretenimento brasileiro também, sobre a questão da regulamentação do VOD aqui no Brasil, que a gente ainda tem que avançar com essa história. Enfim, muitos assuntos, então que cheguem logo Luiz Carlos e Lucy para a gente conversar aqui sobre esse momento que a gente está vivendo, difícil para o cinema brasileiro, com toda... porque, na verdade, a gente está falando de uma indústria, né? A gente está falando de uma categoria que gera empregos, que paga impostos, e vem sendo criminalizada por esse governo, né? Com ameaças de censura, com esvaziamento das políticas, do audiovisual. Acho que... Samuel, como é que estão as coisas por aqui? Eu preciso, assim, que você dê um oi, que daí eu puxo vocês para conversa. Então, gente, quem vai conversar com a gente é Luiz Carlos Barreto e Lucy Barreto. Tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo bem? Vamos ver, conversar também sobre a situação da Ancine, que está paralisada, né, por conta da gestão de 2018, aquele imbróglio ali de um déficit. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Bom, o pessoal que está me ajudando aqui está entrando em contato com eles para já a gente conversar então com Luiz Carlos Barreto e Lucy Barreto. Deixa eu ligar aqui o ar um pouquinho, que agora deu calor. Olha aqui, vamos ver aqui. Tem uma informação. Mandou um oi. Pode mandar outro oi, porque eu não... Ah, já vi, ó. Maravilha. Agora eu vou puxar. Estão chegando para conversar com a gente, então, Lucy Barreto e Luiz Carlos Barreto.
Agora apareceu. Olá! Ah, Boa noite, Luci. Boa noite, Nós estamos muito Gustavo. perto dos caras. uai, Luci, você está fora de Chega para quadro. trás. Exatamente, vocês têm que ficar assim Então coladinhos. isso aqui chega. Agora. Estamos fora de quadro. Não, ó, vamos arrumar o quadro. Agora está bem, Agora tá bem. Boa noite. Como é que Simone. está esse casal maravilhoso? Eu não estou escutando você. Não está me ouvindo? Ah, porque você tá tem que faltando. pegar um fonezinho aqui do Luiz Carlos, porque senão só ele vai me ouvir. Ou então tem que ficar Mas sem fone. acontece que o teu som também não está me chegando aqui, está chegando só direto do telefone. Então, peraí, deixa eu botar um fone aqui Chegamos para ver sim. se melhora. Só um pouquinho. Gente, Eu Vamos estou ver. ouvindo. Tá me ouvindo melhor? Agora sim. Tá. E a Luci tá sem me ouvir, né? Com? Luci não tá me ouvindo. Porque Eu você estou tá te com ouvindo. fone. Não, mas a perguntando Luci... se eu Você estou tá me ouvindo. ouvindo? Eu Tá me ouvindo, estou. Luci? Eu não. Então é o seguinte, é porque o Luiz Carlos está de fone. Então só ele vai me ouvir. Tem algum fone que seja assim, Não que tira, vocês não. possam dividir, cada um ficar com um ladinho do fone? Vamos ver. Simone, eu consigo ouvir você muito baixinho, viu? Mas muito baixinho mesmo. Então, Porque a sua voz está indo direto. exatamente, para o fone. O ideal é que vocês tivessem um fone assim, ó. Que daí cada um fica com um lado. Assim, por aqui. Bom, Ih, parou, Simone. Agora, tá me ouvindo? Já peguei, já está com água. Já. Isso, exatamente. bom, eu posso tirar meu. Agora, Não, Lucia. não. Agora estou ouvindo. Acertamos. Já tá me ouvindo Simone. agora? Tudo certo? Acertamos. Ah, muito Ah. bom. Então sejam bem-vindos aqui. É um prazer Sim. conversar com vocês. Nesse momento que eu estou morrendo de vontade, morrendo de saudade, não encontro vocês já há Não tanto mais. tempo, presencialmente. A gente vivia se encontrando nas pré-estreias, nos lançamentos. Está me ouvindo, o Barreto? Lucia? Perfeito. Os dois estão me ouvindo? Perfeito. Então eu queria que vocês me falassem, me contassem um pouco da impressão de vocês desse momento que a gente está vivendo, desses impactos da pandemia no audiovisual brasileiro. Vocês que acompanham a história do cinema brasileiro há mais de 5 décadas, Sim. já produziram cerca de 80 filmes, passaram por muitos governos, crises, retomadas. Qual a impressão de vocês desse momento que a gente está vivendo no audiovisual brasileiro? Olha, o cinema brasileiro já estava em quarentena antes da pandemia, né? Essa quarentena vem desde logo depois do governo Temer, né? A partir da gestão do Sérgio Saleitão e do Christian de Castro, na Ancine, nós estamos paralisados por vários erros de administração da Ancine, que agora o Tribunal de Contas finalmente detectou, e até saiu um voto de um ministro do Tribunal de Contas dizendo que a atividade não pode ser penalizada pelos erros da administração, das administrações da Ancine, que ficaram mais de 10 anos, 15 anos, aproximadamente 15 anos depois de 2005, eles não apuraram, nem examinaram, nem aprovaram, nem desaprovaram nenhuma prestação de conta que todos os produtores fizeram. Isso paralisou a atividade já no final de 2018. E 2019, praticamente, ficamos paralisados, né?
Então, essa quarentena agora, ao contrário, na quarentena, apesar da gente ter parado de filmar, não está podendo produzir, mas pelo menos administrativamente as coisas foram, a parada serviu, essa quarentena da pandemia serviu um pouco para ajeitar as coisas lá internas na Ancine. E possivelmente esperamos que durante o novo normal que vai acontecer brevemente, eu espero, né? Porque estamos nós aí também vítimas novamente de incúria dos nossos homens públicos, né? Que o Brasil é campeão dos desleixos com que foi tratado essa pandemia, né? Juntamente com os Estados Unidos. Isso, evidentemente, afetou todos os setores. O setor audiovisual foi duplamente afetado, porque no momento que tudo estava caminhando para se normalizar, entrou essa quarentena da pandemia, né? Mas o que acontece é o seguinte, é que o erro principal dessa coisa toda que originou todos esses conflitos é que os dirigentes da Ancine, desde 2000, depois que o Gustavo passou o comando para o Manuel Rangel e sucessivamente para outros dirigentes, todos fizeram questão de caracterizar os recursos que nós utilizamos como recursos públicos, e não são recursos públicos. Não são, sobretudo, o fundo setorial, que é alimentado com recursos da atividade. Nós criamos, ainda no governo Geisel, na ditadura militar, nós criamos essa Condecine, que foi criada por sugestão do ministro Reis Veloso. Hoje, essa Condecine rende cerca de 1,5 bilhão por ano e administrado mal e porcamente, amadoristicamente, pelos gestores do fundo, né? Uma gestão amadora. Você não pode pegar 1,5 bilhão de um fundo e ser administrado por pessoas amadoras, né? Sobretudo porque não tem nenhuma intimidade com a atividade cinematográfica, que é uma atividade, além de artística, é industrial. Como você disse, é uma indústria. E uma indústria que gera 5 milhões de empregos, entendeu? Quer dizer, isso não é brincadeira. É uma indústria que hoje, segundo os relatos da Pricewaterhouse, mundialmente, a indústria do setor do entretenimento e do lazer cultural, hoje, gera a cifra mundial anualmente de 1,750 bilhões de dólares. O Brasil, hoje, é um mercado de 60 bilhões de dólares. Então, isso não é mais uma brincadeira, não é apenas a atividade cinematográfica, é essencialmente uma indústria que produz, e o seu produto é um produto artístico, é um bem de consumo cultural, né? Nós estamos produzindo para um mercado, seja nos seus diferentes segmentos de cinema, de televisão, de plataformas digitais, né? Isso é uma coisa que não pode ser mais ficar na mão de amadores, né? É isso, a grande crise é essa, porque nós criamos...
Nós criamos no governo Fernando Henrique, durante o governo Fernando Henrique, quando fizemos o GEDIC, um grupo de estudo da indústria cinematográfica, nós fizemos uma legislação que resultou numa medida provisória que era um plano estratégico de desenvolvimento. Esse plano foi totalmente desfigurado. Essa legislação foi sorrateiramente, secretamente desfigurada, transformada por mentalidade puramente política, né, de gestão política, ideológica. A ideologia tem que estar na tela, nos filmes, não na gestão. A gestão tem que ser competente, tem que ser pragmática, tem que ser adequada à atividade. E os filmes podem... Ali é que estão as ideias, é na tela, não é na gestão. Pois é, a atividade tem que ser normatizada, né, Barreto? A atividade tem que ser normatizada sem nenhum preconceito ideológico, porque, afinal de contas, é uma indústria que gera empregos, paga impostos. Sim, mas os filmes é que tem as ideias, tem que estar nos filmes. Sejam elas quais são, de esquerda, de direita, tem que ser democrático. O cinema não é uma atividade para ser dirigida do ponto de vista ideológico para os conteúdos. É tanto que, por isso, nós fizemos questão de botar na legislação que é proibida a análise de conteúdo de roteiro. Dos roteiros não podem ser analisados do ponto de vista do conteúdo, né? Então, isso é uma coisa que é difícil de implantar, de alguém que se veja, de uma hora para outra, dirigente da Ancine ou antigamente a Embrafilme só funcionou quando teve na mão de profissionais, como o Roberto Faria, que levou o cinema brasileiro a uma ocupação de mercado de 42%. Hoje nós não estamos nem 10% de mercado. Já estivemos, eu costumo brincar que o nosso futuro está no passado, entendeu? Aquele Back to the Future do Spielberg. Né? É o nosso caso. Nosso futuro está no passado, no que foi feito na Embrafilme e na Ancine, quando na mão do Gustavo Dal. Barreto, já que você citou essa questão de que nosso futuro está no nosso passado, eu queria perguntar... A Lucia não está me ouvindo? Lucia, eu queria fazer uma pergunta para você. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Está me ouvindo, Lucia? Não. Então, passa um pouquinho, Barreto, passa um fone para a Lucia, para eu fazer uma pergunta para ela. Para eu fazer uma pergunta para você. Está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Está me ouvindo? Então, eu queria saber, já que o Barreto falou que o futuro do nosso cinema está no passado do nosso cinema, eu queria puxar aqui para conversar. Eu estou ouvindo você. Então? Está me ouvindo? Então, eu estou te fazendo uma pergunta. Aproveitando uma fala do Barreto, dizendo que... Eu estou ouvindo você. Você bota logo. Tá bom, então só para eu te fazer essa pergunta, depois você passa o fone de novo para o Barretão. Aproveitando a deixa que o Barreto falou sobre que o nosso futuro do nosso cinema está no nosso passado, eu queria puxar aqui para a conversa a situação da Cinemateca Brasileira, essa agonia da Cinemateca Brasileira, o quão importante é todo esse acervo de 44 mil títulos que estão guardados na Cinemateca Brasileira. Pensando a partir desse gancho do Barreto, que o futuro do nosso cinema está no nosso passado. Está no passado. Pois é uma ironia isso que você está dizendo, porque nós temos a situação da Cinemateca
que, na verdade, nunca teve uma política para ela. Ela teve momentos com a atenção de alguns dirigentes que se sensibilizavam com essa situação, mas isso aconteceu muito pouco. Quer dizer, o tempo todo nós tivemos a Cinemateca Brasileira como a Cinemateca aqui do MAN também, que está com problemas. Quer dizer, é uma eterna desvalorização. Eu acredito que é uma falta de conhecimento, entende? Uma falta de cultura mesmo, entende? De atraso. Quer dizer, você tem dirigentes que não conseguem valorizar a cultura brasileira, né? Quando a gente chega a esse ponto, às vezes o Luiz Carlos fica muito triste, a gente comenta tudo isso. Eu digo, bom, a gente tem que pensar o seguinte, né? A cultura é valorizada nos outros países. Agora, quantos séculos de civilização eles têm para trás? Séculos de história que eles têm para trás, valorizando. A gente não. Quer dizer, nós temos 500 anos, né? E fomos descobertos pelos portugueses e tal. Descoberto, não. Fomos invadidos. Fomos invadidos. O Scala tem toda a razão. Não fomos descobertos, não. Fomos invadidos. Então, quer dizer, a gente tem que ter paciência, evidentemente, lutar sempre, né? Eu estou aqui com o meu protesto e conclamando os dirigentes a se sensibilizarem com as cinematecas. Eu diria, novamente, a Cinemateca do MAN, aqui do Rio também, que está passando por problemas gravíssimos. Então, a gente teria que tentar... Não, aliás, não só os nossos dirigentes, o que é isso? Vamos tentar também a nossa classe dirigente, eu diria, as pessoas de mais posses, por que não? Entende? Como você tem nos Estados Unidos, né? Você tem, as pessoas têm aquele National Endowment, né? E elas se sensibilizam, as pessoas que têm mais dinheiro, quer dizer, de mais poder aquisitivo, elas contribuem para o Metropolitan, contribuem para o Carnegie Hall. Né? Cinemateca do MAN. Não, eu estou dizendo, estou chamando atenção e conclamando as pessoas que têm mais posses. As empresas, Lucia. Sim, e pessoas físicas também, eu diria, empresas e pessoas físicas que contribuam, que se sensibilizem, entende? Pela preservação do nosso patrimônio, meu Deus do céu, que são os filmes, né? Que é o retrato do país. Tem algum título da LC Barreto que está na Cinemateca? Sim, um minutinho só, Luiz Carlos. Ela está perguntando se tem algum título da LC Barreto que está na Cinemateca Brasileira nesse momento, Luiz Carlos. Você quer responder? Então, espera aí um minutinho. Simone, nós temos apenas um título que está lá. Um título. Porque nós, diante da... Você sabe que a Cinemateca, a crise não vem de agora. Essa Cinemateca já está em crise há 2 anos. Ela foi jogada no limbo, agora está no inferno, né? Mas há 2 anos que você não vai acreditar. A Cinemateca estava tão... há 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás, eles incineraram 2 negativos, um do Rio 40 Graus e o outro Garrincha de Grilo do Povo. Incineraram porque julgaram lá, tecnicamente, que aqueles filmes aqueles negativos eram irrecuperáveis. Não existe mais isso. Qualquer negativo, mesmo que ele esteja se esfarinhando, né, virando farinha, ele é recuperável.
hoje em dia com a tecnologia digital. Então, o problema da Cinemateca, além de ser um problema cultural, é um problema econômico, porque além da preservação da memória, né, da guarda da memória, né, e a referência dos ciclos cinematográficos e servir para as universidades, para as escolas de cinema. Além disso, hoje em dia, a preservação das matrizes é fundamental, porque o ciclo comercial de um filme não se encerra no cinema. Ele passa para a televisão aberta, a televisão assinatura, depois passa para as plataformas digitais, para a telefonia. Quer dizer, é um amplo mercado. Você tem que ter as suas matrizes bem conservadas. Isso é um problema econômico e é um crime que o governo... A Lucy falou aqui na crise da Cinemateca da UMAN, a crise da Cinemateca da UMAN não é tão grande quanto... É uma crisezinha, vamos dizer, plagiando aí alguns autores infelizes, é uma gripezinha, né? A crise da Cinemateca do Mar. Ela está muito bem lá, com os filmes, e a maioria das matrizes da produção aqui do Rio de Janeiro foi toda transferida para o Arquivo Nacional. Lá acredito que a gente está tendo uma conservação razoável, né? O problema da conservação, não a recuperação. Agora, se você quiser um dado importante, o Hernani, da Cinemateca do UMAN, fez uma pesquisa em todos os arquivos de matrizes do Brasil. Existe mais de 1 milhão de rolos de filmes que estão deteriorados, que estão em fase terminal, né? Então, esse é um problema muito grave, né? Um problema que transcende apenas a Cinemateca do Rio e de São Paulo. No Brasil inteiro é um cemitério de matrizes audiovisuais. E é uma tristeza se a gente pensar nessa frase que você falou um pouco anteriormente sobre o futuro do cinema está no nosso passado. E se a gente não preserva, aí para onde é que vai o cinema brasileiro no futuro, não é isso? Exatamente. Como é que essas levas de jovens cineastas, o Brasil é o país onde mais se estreia cineasta no mundo. No mundo. Não é um dado fictício, não é uma sacação minha, não. Isso é estatístico até. Aí, nós temos anos aqui de estreia de mais de 30 novos realizadores. Você que acompanha muito bem aí a realidade cinematográfica, você sabe a quantidade de novos realizadores que surgiram nos últimos anos no Brasil. É uma quantidade muito grande, mais de 100 novos realizadores. Eu estou aproveitando essa quarentena e, de vez em quando, eu começo a navegar aí nos índices das televisões e da plataforma digital, Now e tudo. Fico vendo a quantidade de filmes que eu não sabia nem que existia. Filmes brasileiros e bons, bons. Claro. Porque essa geração, a hoje, conviveu com os filmes do cinema novo, do cinema feito além do cinema novo, mesmo o cinema que era chamado pejorativamente de pornochanchada, porque quando se fazia os filmes da Atlântida, passaram a ser chamados chanchada, pejorativo, né? De uma maneira que a mídia
sempre foi uma mídia muito dominada, muito colonizada, né? Só a partir dos anos 60, quando o cinema novo despontou nos festivais internacionais, é que a mídia brasileira começou a falar do cinema brasileiro, A respeitar. a respeitar, porque essa colonização cultural, né, que embota a mentalidade das pessoas, a bossa nova só se consagrou depois que fez sucesso no Carnegie Hall. Era atacada aqui como um ritmo jazzista, não sei o quê, os puristas do samba atacavam. Eu me lembro que tinha um grande amigo meu, que era o principal crítico musical da época, o Ramos Tinhorão, famoso Sim. Tinhorão, que atacava o Tom Jobim, tudo. Tanto que o Tom Jobim, um dia, o Tom Jobim encontrou a gente na plataforma. Eu estava almoçando na plataforma quando era em Ipanema. Aí eu estava, depois da gravação da música do Dona Flor, eu, Bruno e Chico Buarque fomos almoçar na plataforma. Quando o Tom estava chegando de Nova York, naquele dia de manhã ele tinha chegado. Às 2 da tarde ele entrou na plataforma. Quando viu nós três sentados numa mesa, aí ele olhou e disse: "Ei, eu não vou me sentar nessa mesa com vocês, não, porque quem faz sucesso no Brasil é insulto pessoal." Tinha essa, até os anos 70, existiu muito um colonialismo no jornalismo cultural brasileiro. Hoje o jornalismo cultural já se reformulou, né? Respeita a música brasileira, respeita as artes plásticas, respeita o cinema, né? Já não é apenas um veículo de divulgação da arte importada, né? Isso faz parte do colonialismo, né? Barreto, você estava falando da quantidade, da qualidade de novos cineastas que a gente tem aqui no Brasil, e eu já estou no Canal Brasil, trabalhando no Canal Brasil há 15 anos. O canal agora, no dia 22, agora em setembro, vai fazer 22 anos. Então, a gente sabe por conhecimento de causa, você, Lucy também, a importância do cinema brasileiro, dos novos realizadores, dos realizadores da história, que fizeram toda a história do cinema brasileiro, e como isso é importante para a formação da identidade do brasileiro. Olha, o Canal Brasil era um velho sonho do nosso grupo de cinema novo. Glauber, Nelson, Cacá, Joaquim, Leon, todos nós sonhávamos e dizíamos: não é possível a gente não ter um canal. Era uma meta nossa, né? Até que veio a lei do cabo, no governo Fernando Henrique, estabeleceram a chamada lei do cabo, que criou condições de se fazer um canal como o Canal Brasil. De cara, o Canal Brasil, hoje, recuperou mais filmes, tem mais filmes restaurados pelo Canal Brasil do que as duas cinematecas. No acervo do Canal Brasil, tem quase 1000 títulos restaurados, né, digitalmente, para poder fazer a transmissão no Canal Brasil, né? Então, esse Canal Brasil funcionou não só como um difusor do cinema brasileiro, difundindo o cinema brasileiro, massificando o cinema brasileiro, como também preservando as matrizes, recuperando. Nós exercemos um papel que o poder público não exerceu. E agora, em setembro, vamos fazer, então, 22 anos, e é um prazer fazer parte dessa história também junto com vocês.
Pois é, você tem sido, né, além de ser a musa do Canal Brasil, que eu sempre falei isso com você, né? E olha que não é assédio, não, né? Então, você tem sido muito nesse sentido, tem agido, tem trabalhado no sentido de divulgar os filmes que estão sendo feitos, que vão ser feitos. Até eu quero aproveitar, assim, dizer que nós aqui, nós dois juntos, somamos 178 anos. Ah, é? Né? Entendeu? Aqui o casal, eu com 92, ela com 86. 7. Não tira um, não. 87. Então, nós estamos, eu corrijo, 179 anos, os dois juntos. Tá? Então, nesses 50 e tantos anos de atividade cinematográfica, nós queremos dizer que isso não foi o suficiente para a gente se acomodar. Por exemplo, nesse momento, que agora já não somos nós, é a Paula, que é a produtora-chefe vamos dizer, a head of, vamos fazer um pouco de colonialismo, a head of production da LC Barreto é a Paula Barreto. Nós, no momento, estamos com 3 longa-metragens em preparação e 10 produtos para as plataformas digitais, né, em desenvolvimento, entendeu? E que produtos isso são esses? Exatamente, vocês continuam, isso, apesar de 179 anos, né, juntos, 179? 179 anos, vocês juntos têm 179 anos. E mesmo assim estão cheios de projetos. Projetos que foram 57 anos da empresa. Da LC Barreto. E como você falou, tem esses projetos de 3 filmes e ainda 10 projetos para o streaming, é isso? Não. Juntos... Não, nós fizemos... Passa um pouquinho, peraí, o Barreto, passa um pouquinho o fone para a Lucia, porque ela não... Passa um pouquinho o fone para ela. Então, Lucia, estava falando com ele que, mesmo com tantos anos de história, bom, a LC Barreto existe desde 1963 e juntos vocês têm 179 anos, 162 anos juntos. E mesmo assim, a LC ainda está nativa, vocês tiveram projetos interrompidos agora com a quarentena, né? Como o Luiz Carlos estava falando, são 3 projetos de longa-metragem e 10 projetos para o streaming. Que projetos são esses? Olha, espera um pouquinho. Eu estou ouvindo você 2 vezes. Essa aqui com atraso e essa aqui... Deixa eu tirar essa aqui. Então, exatamente. Fica só com fone. Eu queria que você me contasse sobre os projetos que estão em andamento, que foram agora paralisados com a pandemia, mas os projetos que estão a caminho, projetos da LC Barreto, tanto de filmes como de séries. Olha, antes eu vou lhe falar digamos, o fato da nossa empresa existir desde 1962, né? Os nossos amigos americanos e europeus brincam muito conosco, porque dizem que nós somos dinossauros. Porque, na verdade, um produtor cinematográfico, normalmente, as pessoas da atividade que duram mais são os distribuidores, que é o comércio, é natural isso, né? E os exibidores, naturalmente. Agora, os produtores, normalmente, eles criam uma casa de produção para fazer um filme, entende? E quando termina aquele filme, eles fecham, porque eles nunca têm certeza do sucesso ou não
daquela obra, entendeu? E nós não. Então, esses amigos nossos dizem que nós somos dinossauros, porque não existe no mundo, hoje em dia, Simone, nenhuma casa de produção, nenhum produtor que tenha tantos anos na atividade, entende? Quer dizer, nós vamos celebrar o quê? 60 anos na atividade. Isso não se tem notícia disso, de jeito nenhum. Mas, enfim, e os projetos da a MC gente que vem estão vindo por aí? Na verdade, a gente vem vindo muito bem, períodos melhores, piores. Quer dizer, você vai dizer, mas tivemos o Collor, por exemplo. Eu comento isso aqui, que eu acho que o Collor foi muito melhor, você está entendendo? Porque você encontrou... Foi muito melhor, não, foi menos pior. Menos pior. Que seja, menos pior. Por quê? Porque você tinha uma situação de fato, entende? Quer dizer, ele fechou a Embrafilme. Então, nós, por exemplo, passamos a distribuir. Eu peguei filmes argentinos, mexicanos, espanhóis, e a gente distribuiu alguns filmes aqui. Japonês também, estou me lembrando agora. Chinês também, em 90 e 91, enquanto isso, o Luiz Carlos estava fazendo, junto com os companheiros dele, a lei do audiovisual. Então, quer dizer, isso durou 2 anos, a lei do audiovisual veio com o Itamar, né? E a gente fez o Quatrilho. O Quatrilho é o filme que tem o certificado da lei do audiovisual número 1. Ele foi o primeiro do certificado da lei do audiovisual. Bom, isso eu estou contando para você um pouquinho de história, né, de cinema, porque a gente é tão velho que já tem muita história. Agora, os projetos atuais, por exemplo, nós temos um grande projeto. Você quer falar alguma coisa? Não? Nós temos um grande projeto, que, aliás, é um sonho do Luiz Carlos, que é o Amazônica, que é um projeto de longa-metragem, de animação, que tem uma série de... Animação em 3D. Animação... Luiz Carlos, ninguém faz mais nada a não ser em 3D, gente. Animação em 3D, pronto. E é um projeto muito ambicioso que tem desdobramentos, entende? A gente teria, por exemplo, um parque temático com a Amazônica, e é um projeto inicialmente é a história da floresta amazônica, como ela surgiu, vem da pré-história até a floresta mesmo que surge, né? Esse é o grande projeto nosso, que está em bom andamento, e estamos em processo de captação de recursos e tal. E temos outros projetos, como a Paula tem um reality. Se não podemos estar nomeando os projetos. Mas a Simone pediu para dizer que o projeto seria... O que for possível contar. Olha, o Amazônica, porque existe espionagem industrial. E no cinema existe muito, entendeu? Então, Simone, eu interrompi aqui um pouco a Lucy, exatamente para evitar que a gente sofra uma espionagem industrial, né? Porque nós não acreditamos muito num cinema puramente para mercado interno. Nós sempre procuramos, através das temáticas e tudo, abordar assuntos e de uma maneira tecnicamente desenvolvida para atender o mercado externo. Durante muito e até hoje, a nossa salvação tem sido, às vezes, as rendas de mercado externo, né? Porque nossos filmes circulam
no mercado latino-americano, circulam no mercado norte-americano. Não, e a gente, vou te interromper um instantinho. E a gente pode dizer que nesse momento, por exemplo, de paralisia, né, da Ancine, nós estamos vivendo do nosso catálogo. O nosso catálogo está sendo comercializado, como sempre foi, aliás, mas agora tem novas plataformas que estão surgindo, né? Então, nós estamos tendo a oportunidade de comercializar o nosso catálogo. Bom, estamos dirigindo muitos projetos também para coprodução internacional, né? Como a nova geração, por exemplo, é um sinal de que essa geração que está aí é muito boa, porque você vai verificar que os filmes, a maioria dos filmes deles são coproduzidos por televisões alemãs, por televisão francesa, né? Eles já têm essa embocadura internacional, né? O que é muito bom, porque o cinema é uma coisa universal, é uma linguagem universal, né? E nós não podemos, embora tenhamos um mercado interno muito forte, e só pensar só nesse mercado, porque este mercado, infelizmente, ainda é, e sobretudo agora, dominado pela indústria internacional. Né? Pois é. Ô, Luci, você passa um pouquinho o fone para o Luiz Carlos, por favor? Como eu te disse, hoje, cerca de 8% do mercado interno, quando já tivemos 42%. E não podemos abrir mão de jeito nenhum do mercado internacional. Por isso, nossos projetos atuais, inclusive esse Amazônica, é muito dirigido para uma coprodução internacional, né? E para uma comercialização internacional. Porque hoje o mercado da animação é o principal mercado do cinema. As animações americanas de maior porte, todas rendem acima de bilheteria no mundo mais de $1 bilhão na sua carreira comercial, né? Nenhuma animação de menor porte rende menos do que 300, 400 bilhões de dólares no mundo, o que dá amplamente para recuperar custos e ter lucro. Sim. Bom, olha só, a Paula está assistindo aqui a nossa live. Está me ouvindo bem, Barreto? A Paula está acompanhando aqui a nossa live e já falou, não pode falar do reality, então, na verdade, vamos falar, não, mas o importante é a gente saber que a LC Barreto tem vários projetos em andamento que foram interrompidos com a pandemia, mas que já estão cada um em um momento em sua fase, mas que estão em andamento e que a qualquer momento essas produções vão voltar. Eu queria comentar também, você falou sobre as coproduções internacionais. Acaba sendo também um canal, um veículo para a gente lidar com essa paralisação das políticas da agência, né, de cinema, das políticas públicas. E, além disso, eu quero pegar também a partir daí, a Luci falou que hoje em dia vocês vivem muito do catálogo de filmes da LC Barreto. E é muito importante nesse momento que o streaming é a principal plataforma, a principal abastecedora de entretenimento para quem está em casa na pandemia. Queria a sua opinião sobre a questão do streaming, se é um caminho sem volta, e também da falta de regulamentação do VOD aqui no Brasil, que é um problema. Isso é outra coisa que é um resultado da... Eu não quero afirmar, fazer acusações, mas essa isenção que se concedeu às plataformas
chamado streaming, ela é muito suspeita, porque os dirigentes da Ancine, na época, fizeram 3 viagens a Los Angeles e 2 a Nova York para encontrar as cúpulas dessas organizações. Isso é uma coisa que é muito suspeita. Eu não sei o que tipo de acordo eles fizeram, mas foram eles que batalharam por essa política de isentar essas plataformas do que todas as outras plataformas estão sujeitas. A telefonia, a televisão assinatura, a televisão aberta, todas pagam Codecine, né? E é impossível, do ponto de vista constitucional, essa quebra da isonomia, ou seja, você não pode ter uma operação comercial como é a operação da plataforma digitais, sem pagar os mesmos impostos e os mesmos tributos que as outras pagam. Isso é na Constituição brasileira. Então, a próxima etapa agora é entrar com essa questão no Supremo Tribunal Federal, para exigir que seja obedecido o critério isonômico da Constituição. Maravilha. Agora, fale. Carlos, vem cá. Eu queria... você me perguntou pelos novos projetos, né? Pois é. Me dá meu telefone, Samuel, por favor. A Paula já me passou aqui. Eu estou vendo aqui que a Paula Exatamente, escreveu alguma coisa aqui. Ela falou que, ela tem outros toda os razão. projetos... Pode. Eu não Vovó ouço você. Ninja. Eu não ouço você. Fala para... Então pega o fone. Eu não ouço ela. A Paula escreveu aqui alguns projetos que estão em produção. Vovó Ninja e o Novo Amor Exatamente. de Sempre, entre outros. Aí ela botou, entre outros. Entre outros, pois é. E Vovó Ninja é realmente um projeto que eu sou muito animada com ele, muito ligada a ele, porque é a história de uma vovó muito para frente, que tem os seus 60 anos mais ou menos, ela tem uma alimentação toda natural, e ela faz yoga, e faz seus exercícios e tal, enfim, ela está em plena forma. E ela recebe os netos, enfim, é uma história de uma avó com 3 netos, mas de uma grande perspicácia, de uma grande agilidade. E o outro projeto é o Mesmo Amor de Sempre, que a gente vai fazer com a Glorinha Pires, e é uma comédia romântica, e eu acho que tem grande apelo, que pode dar muito certo. Porque tudo, quer dizer, os gêneros, né, em geral, você fazendo, é muito difícil uma comédia romântica não dar certo. As pessoas sempre estão querendo um pouco de romantismo, né? E o Vovó Ninja, eu acho um projeto bastante original. Eu acho que pode dar certo. Vamos lá, né? A Paula... Bom, a Paula anotou aqui também, ó, escreveu assim, tem também o Desamor, que será a estreia de um diretor que não podemos ainda citar o nome, mas será certamente nosso retorno aos festivais de prestígio internacional. É verdade. Esse é um grande projeto. Eu sou muito entusiasmada com ele também, mas a Paula já disse tudo. Ela nem quer que a gente diga mais, né? Exatamente, já está dando orientações aqui. Pois é. Não, eu acho que também não se deve dizer não, porque, enfim, ele está já escrito e tudo, está tudo direitinho. E é um projeto, né, muito moderno, dos nossos tempos, e praticamente já aborda, eu não diria uma pandemia, mas um desastre qualquer, né? Lucia, vou fazer uma pergunta agora.
para você também responder junto com o Barretão. Passa para ele a pergunta também. Que eu queria lembrar, queria que vocês me contassem momentos que vocês viveram em drive-ins. Agora a gente está tendo a retomada dos drive-ins. Então, queria que vocês contassem um pouco sobre os drive-ins, o que vocês acham também dessa retomada. Conta também para o Barreto aí da pergunta, para vocês responderem juntos. Sei, peraí. Ela está perguntando sobre se a gente frequentou drive-ins e tal. Que lembranças a gente tem disso? Espera aí. Aqui. Olha, eu diria que a gente namorou muito em drive-in. Era uma delícia, era o drive-in do Ricardo Amaral, aí na Lagoa. Na Lagoa. Né? A gente... é uma maravilha. Eu estou achando ótima essa volta, viu? E você, Barreto, o que você acha dessa volta dos drive-ins? Assim, eu não sei se é uma alternativa financeira, não acho que deva ser uma alternativa financeira por conta das salas de cinema fechadas, mas eu acho que como o Walter Carvalho, eu entrevistei Walter Carvalho na semana passada, ele me falou, mas é poético, drive-in é poético. Então me conta o que você acha da volta dos drive-ins e das suas vivências em drive-ins com a Lucia também. Eu acho que os drive-ins, com o processo de urbanização desordenada, ficou praticamente inviável pelo preço dos terrenos, né? Agora, se houvesse uma estratégia de aproveitamento, por exemplo, de espaços existentes, isso sim. Por exemplo, o Sambódromo, lá, ali a Praça da Apoteose, dava um grande drive-in, que devia ser um drive-in bem popular, porque ali atrairia as populações da Zona Norte, da Zona Sul, um Maracanã do cinema. Grande ideia. Por exemplo, a prefeitura podia ter lá um drive-in, entendeu? Fica aquele monstro lá o ano inteiro, sem atividade nem nada. Num drive-in popular de R$1, entendeu? Com 1.000 e 2.000 pessoas, entendeu? Porque esses cinemas, antigamente, você tinha nos subúrbios do Rio de Janeiro, em Caxias, Bangu e vários subúrbios do Rio, tinha cinema de 1.500, 2.000 lugares, entendeu? Era uma coisa linda. E o cinema passou a ser hoje um privilégio de classe, porque com o preço médio do ingresso brasileiro está em R$18, né? E tem cinema aí de R$50 o ingresso inteiro, né? Porque o capitalismo brasileiro é todo feito na versão ao contrário do capitalismo americano, que é um capitalismo da sociedade de massa, do consumo de massa, vender muito para ganhar muito. Isso. Aqui é vender pouco para ganhar muito, né? Não se acredita no poder de compra, no poder de consumo do povo brasileiro, que, na verdade, é um poder limitado, porque os salários no Brasil, eu considero, por exemplo, a grande corrupção no Brasil são os salários que são pagos aos trabalhadores em geral. Toda a nossa estrutura de salário é baseada no salário de fome, né? Então, o cinema não pode custar mais do que R$2, R$3 e iriam ter 100% de ocupação. Hoje em dia, os cinemas funcionam com 10, 12% de ocupação. Barreto, e me conta, quais as lembranças de drive-in com a Lucia? Ela me falou que namorou muito você no drive-in. No drive-in? Como é que é?
Nós já éramos, quando o Drive-In estreou no Brasil, nós já éramos casados. Mas Não, nós já éramos casados. É mesmo? Foi nos anos 60, Luci. O Drive-In, nós casamos nos anos 50. A gente casou em 55. Nós estamos celebrando quantos anos de casado? 54. 66 anos de casado, é por aí. Mas, gente, é porque a gente namorava depois de casado. Pronto, é isso. Isso é o melhor. Namoro até hoje, né? A gente adorava ir no drive-in, na verdade. Olha só, Lucia, Luiz Carlos, nosso tempo está terminando aqui. Eu ficaria aqui com vocês horas e horas e horas conversando, porque assunto é que não falta, essa história, essa trajetória de vocês dois, que se confunde com a trajetória do cinema brasileiro. É realmente uma aula conversar sempre com vocês, e é uma admiração gigante de toda a história desses cerca de 80 filmes que vocês já produziram, sem falar de toda essa atividade, né, Barretão, nas políticas, na política do audiovisual brasileiro. Então, eu queria agradecer a participação de vocês, dizer que matei um pouquinho só das saudades, e que a gente se encontre logo numa pré-estreia, num set de cinema, lá na sede do Canal Brasil, que a gente se encontre rapidinho. Queria que vocês, então, se despedissem. Peça para a Lucy também se despedir de todo mundo que acompanhou a gente. Não estou ouvindo nada. Para você se despedir. Lucy, nosso tempo está terminando. Estou falando que espero que em breve a gente se encontre numa pré-estreia, num set de cinema, enfim, ou lá no Canal Brasil, para a gente matar as saudades presencialmente. Aí queria que vocês se despedissem de todo mundo que está acompanhando a gente aqui também nessa conversa. Pois eu queria agradecer muito essa oportunidade e agradecer a você, Simone, sempre aí, uma guerreira junto com a gente, apoiando sempre o nosso cinema. Muito obrigada. E agradecer aos nossos ouvintes, não se diz isso, gente. Espectadores, né? Aos nossos espectadores, por terem comparecido. Eu estou seguindo mais ou menos as observações e agradeço muito, viu? Vocês nos prestigiarem. Beijo grande para todos. Beijo, Barreto, beijo. Barreto, então queria agora que você se despedisse de mim e de todo mundo que está acompanhando a gente. Eu não gosto de me despedir, não, porque eu sempre digo um até logo, né? Porque a gente, com 92 anos, a gente não se despede. Só a despedida definitiva, né? Então, até logo, né, depois dessa quarentena, que espero que vá até final do mês de agosto, a gente está lá livre, né? Dependendo da seriedade com que a gente encare isso e não cometamos essas insensatezes que foram cometidas aqui no Rio nessa última semana, aí nessa população de Leblon, Ipanema, entendeu? Isso é o retrato da elite brasileira. Não é nem elite, porque esse pessoal não pode ser chamado de elite, não pertence à elite. Eles são, né, realmente uma escória. Quem procede do jeito que está, que eles sejam, desprezem a sua vida, mas respeitem a vida dos outros. Pois Simone, antes de terminar, eu queria agradecer também a equipe do Canal Brasil, viu? A todos vocês, André Sadi, meu grande amigo que está dirigindo agora, né? E, enfim, a equipe toda. Tá bom, muito obrigada. Olha só, se cuidem, se cuidem. Beijo, saudade.